Hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 erros que adoecem o casamento. 4 erros que adoecem o casamento. Infelizmente, hoje, o número de casais que dizem que o relacionamento está doente é assustador. Agora, quais são os 4 erros que pode adoecer um casamento? Vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios 24:3, é com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Guarde a palavra sabedoria, guarde a palavra prudência. E aí no verso 4 diz, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, sabedoria, prudência, conhecimento. Verso 5, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Então, sabedoria, prudência e conhecimento. Eu gostaria que você que está com uma caneta, com um papel, escreva aí, sabedoria, prudência e conhecimento. Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? A inteligência você pode usar para qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Preste atenção. Grandes líderes na história da humanidade usaram a inteligência para aquilo que era mal. Agora você nunca vai ouvir falar de alguém que usou a sabedoria para o mal. Porque a sabedoria essencialmente está atrelada ao bem. Deixa eu repetir. A sabedoria está essencialmente atrelada ao bem. Então, a Bíblia diz com toda a sabedoria, prudência. O que é prudência? Prudência é esta capacidade de você avaliar as consequências de cada escolha, as consequências de cada decisão que você toma. Conhecimento. Então veja só, sabedoria, prudência e conhecimento. Qual é o primeiro erro? Qual é o primeiro erro que adoece o casamento? O primeiro erro, tá? O primeiro erro que adoece um casamento. Não cumprir com os votos que foram feitos. Não cumprir com os votos que foram feitos. A palavra do Senhor diz assim, Ruth, porém, respondeu, não instas comigo que te deixe, não mais a acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth era nora de Noemi. Noemi estava voltando depois de 10 anos de Moabe para Belém. Ruth era moabita e Noemi era belamita, ela era judia, israelita. Então, quando Ruth, sendo moabita, decide acompanhar a sogra, ela faz votos, promessas. E é interessante que esses votos foram feitos entre uma nora e sogra, na força de uma amizade. Mas tem tudo a ver o espírito desses votos com os votos que se faz no dia do casamento. E aí a pergunta que fica é, para que servem os votos? Quem se lembra disso? Toca aí a marcha nupcial. Tem como tocar a marcha nupcial rapidinho aí, Claudivan? Mostra aqui o Claudivan aqui, ó. Mostra o Claudivan tocando aqui, ó. Isso, maravilha, maravilha. Quem é que se lembra desses votos aqui, ó? Coloca aí, Léo, os votos na tela aí. Prometo te amar
na saúde e na doença. Prometo, presta atenção, prometo te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. Olha só, prometo até a morte. Prometo te amar em todas as circunstâncias, até que a morte nos separe. São votos que serão testados diariamente. 5 características dos votos conjugais. Quais são as 5 características dos votos conjugais? Número 1, uma união voluntária. Ninguém colocou um revólver 38 na sua cabeça para você casar. Uma proclamação pública, e tudo que se faz publicamente tem um peso de responsabilidade muito grande. Uma promessa incondicional, um propósito sério, votos que obrigam. Agora, para que servem os votos? Para que servem os votos? Para dar direção, propósito, resistência, perseverança ao nosso amor pelo cônjuge. E é interessante que em Malaquias capítulo 2, nós encontramos um texto muito sério. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele, o Senhor, já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Preste atenção. Quando nós quebramos os votos que fizemos no dia do casamento, quando nós quebramos os votos que fizemos no dia do casamento, o nosso culto, a nossa oferta, perde o sentido para Deus. O nosso culto, a nossa oferta, perde o sentido para Deus. O texto que acabamos de ler, Deus fala através do profeta. Não faz mais sentido a lágrima de vocês no meu altar. Não faz sentido mais o sacrifício, o culto de vocês para mim. Tudo porque vocês quebraram os votos que fizeram de fidelidade quando casaram-se. Então, não cumprir com o que foi prometido no dia do casamento adoece o relacionamento. Olha o que a Bíblia diz. Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjo diz, odeio o desmembramento violento da uma carne do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Fazer promessas e não cumprir adoece o casamento. Segundo erro que adoece um casamento, esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. Olha o que a Bíblia diz. O amor é paciente. O amor é bondoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Preste atenção. O amor é paciente. O amor é bondoso. Qual é o grande problema, muitas vezes? A pessoa espera do cônjuge o que o cônjuge talvez, desculpem, nunca vai poder oferecer. Como eu gostaria de poder estar falando agora com todos aqueles que vão se casar. Por exemplo, o Pedro vai casar em outubro, o Ney casa nesse mês, e quantos talvez estão me assistindo vão se casar também nesse mês, vão se casar em outubro, outros vão se casar em novembro, outros vão se casar em dezembro. Então guarde isto com vocês. Vocês não estão casando com um ser humano perfeito. Vocês não estão casando
com uma menina anjo, e nem com um rapaz anjo em estado de glória. É bom que você vá para o casamento com uma expectativa baixa em relação ao outro. O que vier a mais é lucro e surpreende. Então preste atenção. Não espere do outro mais do que o outro pode oferecer. Vamos dar uma lida nesse texto aqui, porque esclarece muito. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Guarda isso, teve inveja de sua irmã. Presta atenção aqui, teve inveja de sua irmã. Teve inveja de sua irmã. A inveja é um grande problema. A inveja é fruto de comparação. Vou repetir. A inveja é fruto de comparação. Quando você vive se comparando, você gera inveja. Por isso que as redes sociais é um grande problema para muita gente que vive se comparando a partir daquilo que vê no Instagram, que vê no Facebook, não é? Que vê no TikTok. Pessoas que, quando olham para o Instagram, olham para o Facebook, começam a se comparar, as mulheres principalmente, não é? Olha o cabelo dela, meu Deus, ela está mais magra 15 quilos e eu engordei 5, não é? Olha o carro do marido dela, olha a mesa farta dela, olha as férias dela, e aí você vai se comparando, e na maioria das vezes, gente, o que se coloca nas redes sociais é tudo editado, tá? O que se coloca nas redes sociais é tudo editado. Não é verdade, na maioria das vezes não é verdade. É editado. Às vezes eu fico vendo assim, algumas mulheres, não é, no Instagram, e quando eu vejo a foto delas e encontro elas e me deparo com a realidade, falei, que mentira, não é? Que mentira, não é verdade? Tudo é feito de aplicativos tirando a ruga, tirando as manchas. É se auto-enganar, não é verdade? É se auto-enganar. Então, pare de se comparar como Raquel começou a se comparar com a sua irmã. E em se comparando com a irmã, ela tem inveja. E a inveja perturba, a inveja adoece, a inveja é um problema. A inveja faz com que as pessoas comecem, por exemplo, a gastar o que não tem para acompanhar ou ser melhor do que a outra, estupidamente. A Bíblia diz que Caim matou Abel por causa da inveja. A inveja te prejudica e faz você prejudicar os outros. E aí, a Raquel diz para Jacó, morrendo de inveja da irmã, ou você me dá filhos, ou morrerei. Agora ela era estéril. Quem podia resolver o problema dela era Deus, e não Jacó. E Jacó dá uma resposta interessante. Veja o que está em Gênesis 30 e verso 2. Jacó ficou irritado e disse. Jacó ficou brabo, Jacó ficou nervoso. E Jacó disse assim, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Muitas vezes você está esperando do outro o que só Deus pode te dar. Vou repetir. Muitas vezes você está esperando do outro o que só Deus pode te dar. Quando eu espero da minha esposa o que ela não pode me dar, eu estou colocando ela no lugar de Deus e ela não é Deus. Quando a minha esposa espera de mim
aquilo que só Deus pode dar para ela, ela está esperando de mim, ou ela está me colocando no lugar de Deus e eu não sou Deus. E isto vai aumentando a frustração. Isso vai aumentando a frustração. Qual é o outro erro? Deixa eu continuar aqui, porque eu penso que não mantém uma expectativa exagerada em relação ao cônjuge e nem do casamento. Não espere perfeição do cônjuge, mas sim coerência. Não espere um ser humano pronto, mas sim em construção. Não espere do seu cônjuge tudo aquilo que só Deus pode te dar. Não espere perfeição do seu cônjuge. Lembre-se, somos seres humanos imperfeitos sendo tratados e curados por Deus. Um dos propósitos dessa parceria conjugal é ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Presta atenção. Um dos propósitos do casamento é ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Vou repetir. Um dos propósitos do casamento é ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Quanto tempo você está casada? Quanto tempo você está casado? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 30 anos? Você é uma pessoa melhor do que quando você se casou, porque o seu marido é um agente de transformação na sua vida? Marido, você é uma pessoa melhor porque a sua esposa é um agente de transformação na sua vida. Depois que você se casou, mulher, você é mais doce, mais meiga, mais amiga, mais companheira, mais crente. Marido, depois que você se casou, você é um cara mais doce, mais meigo, mais amigo, mais afetuoso, mais carinhoso, mais sensível, mais companheiro. O casamento fez bem para você. O casamento fez bem para a sua vida. O casamento fez bem para o seu coração. O casamento fez bem para a sua saúde. Você é uma pessoa melhor? Expectativas exageradas adoecem o casamento. Terceiro erro. O terceiro erro que adoece um casamento é viver uma vida de faz de conta. É viver uma vida de faz de conta. Quantas pessoas vivem escondidas atrás de uma máscara? Quantas pessoas vivem uma vida escondida atrás de uma máscara? E hoje está difícil falar de máscara, porque todo mundo usa máscara, não é verdade? Todo mundo usa máscara. E é interessante que quando a gente coloca uma máscara, não dá para perceber a verdade. Quando você coloca uma máscara, naquela minha bolsa ali, Eric, Douglas, faz falar para mim, pro lado de fora da minha bolsa tem uma máscara. Deixa eu colocar uma máscara aqui para o pessoal ver o problema da máscara, não é? Isso, essa aí, ó. Olha só, quando a pessoa coloca uma máscara assim, ó, não dá para saber a verdade, não é? Não dá para saber a verdade. Você não sabe se eu estou sorrindo, não é? Você não sabe qual é a minha verdadeira expressão facial. Então a máscara serve para mostrar, às vezes, aquilo, pode deixar aqui, não tem problema, aquilo que não é verdade. Então viver uma vida de faz de conta é viver uma vida escondida atrás de uma máscara. E o que a Bíblia diz sobre isso? Olha o que Paulo escreveu para a igreja que estava em Éfeso, capítulo 4, verso 25. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras.
Chega de mentiras. Chega de mentiras. Chega de fingimento. Chega de fazer de conta. Chega de máscara. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Veja que esse texto é um texto que faz muito sentido para a mensagem desta noite. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras. A mentira tem que ser um valor inegociável. A mentira, a Bíblia diz em Provérbios, compra a verdade e não venda. Compra a verdade e não venda. Nós precisamos pautar nossa vida na verdade. Nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos viver na verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos ter a verdade como um valor, um princípio inegociável. Porque a verdade tem a ver com integridade, integridade tem a ver com confiança, confiança é a base de sustentação de qualquer relacionamento saudável e duradouro. Você quer ter um casamento saudável e duradouro? Você quer ter um casamento inabalável? Ande na verdade. Fale a verdade. Trabalhe só com a verdade. Não negocie a verdade. Não brinque com isso. Tem pessoas que usam mentiras emergenciais, mentiras comerciais, que brincam de mentir. Não. Que a verdade seja um valor inegociável na sua vida, no seu casamento e na sua família. Os nossos filhos precisam crescer com esta consciência. Aqui em casa, só a verdade. Aqui na família, só a verdade. No nosso casamento, só a verdade. Quantas mulheres nos procuram dizendo: meu marido não fala a verdade, meu marido não anda na verdade, meu marido não pratica a verdade, meu marido tem uma falha no caráter, ele mente. Como conviver com alguém que a verdade não é um valor, que governa as suas decisões e as suas escolhas? Viver uma vida de faz de contas adoece o casamento. A verdade é o ingrediente secreto de todo bom casamento. A verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. Vou repetir. A verdade é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. No seu casamento, a verdade é um valor inegociável. No seu casamento, a verdade é um princípio onde os dois não abrem mão, como muitos estão vivendo. Muitos estão vivendo assim, escondendo os seus verdadeiros sentimentos. Todo dia colocam uma máscara de cara feliz. Como muitos estão vivendo? Enterrando suas necessidades. Ô, Léo, você está ligado aí, meu filho? Coloca essa tela aí que o pessoal precisa ler, essa tela aí. Como muitos estão vivendo? Estão escondendo seus verdadeiros sentimentos. Todo dia colocam uma máscara de cara feliz, enterrando suas necessidades, guardando ressentimentos, negando o que sabe, comendo migalhas e tentando parecer saciado e satisfeito. Até quando você vai suportar isso?
Quem é que aguenta blefar a vida toda? Quem é que aguenta disfarçar a vida toda? Quem é que aguenta fazer de conta a vida toda? Deixa eu ser profeta para a sua vida hoje. Deixa eu ser boca de Deus para a sua vida hoje. Muitos casais comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, moram debaixo do mesmo teto, vão para a igreja no mesmo carro, assistem televisão na mesma sala. Porém, já houve um divórcio de alma. Já houve um divórcio emocional. Eles não são mais nas atitudes, comportamento. A aliança já foi quebrada. Só Deus sabe. Os filhos pensam que está tudo bem, os pais pensam que está tudo bem, os amigos pensam que está tudo bem, mas daqui a pouco esse casamento, se continuar assim, vai acabar. Se continuar assim, vai chegar o fim. Se continuar assim, uma notícia vai sair. É interessante que, inclusive, alguns até tem uma relação extraconjugal e pensa que ninguém sabe e que está enganando a esposa, ou então a esposa o filho. Preste atenção, existe um que tem os olhos como chama de fogo, que penetra o impenetrável, e o seu nome é Jesus Cristo. Você pode enganar sua esposa ou marido, você pode enganar seus filhos, você pode enganar seus amigos, você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, mas primeiro de tudo, você está enganando a si mesmo, você está enganando a si mesma. Sabe por quê? Porque quem tenta enganar o outro antes está enganando a si mesmo, e não dá para enganar a Deus, não dá para enganar o Espírito Santo. Pedro disse para Ananias: Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Você pensa que Deus é um bobão, que Deus é um trouxa, que Deus é um otário? Deus vê, Deus enxerga tudo, Deus esquadrinha, percebe, Deus acompanha. Sabe o que Deus quer da gente? A verdade. Sabe o que Deus espera de nós? A verdade. Essa é a pergunta, a grande pergunta desta noite. Até quando você vai viver escondido atrás de uma máscara? Até quando você vai viver escondido atrás de uma fachada? Até quando você vai viver fazendo de conta que está tudo bem? A verdade nos liberta. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. É na luz que está a nossa vitória, é na luz que está o nosso sucesso, é na luz que está o nosso andar em segurança, é na verdade. Preste atenção. Viver uma vida de faz de conta compromete a construção do casamento. Em quarto e último lugar, outro erro que pode adoecer o casamento é não dar importância às pequenas coisas. Não dar importância às pequenas coisas. Ninguém tropeça em montanhas. Ninguém tropeça em montanhas. Preste atenção.
A Bíblia, em Cantares, capítulo 2, verso 15, diz: apanhem para nós as raposas. As raposas. As raposinhas. Raposinhas. Que estragam as vinhas. Pois as nossas vinhas estão floridas. Pois as nossas vinhas estão floridas. Raposas são os problemas maiores. Raposinhas são os problemas menores. Os problemas maiores a gente enxerga com facilidade. Agora, as raposinhas, os problemas menores, muitas vezes não percebemos ou não reconhecemos como importantes, que devem ser tratados. Então, preste atenção. No campo do amor e dos relacionamentos, nada é trivial demais para não ser importante. Cada questão pode causar um impacto e cada gesto contém algum significado. No campo do amor e dos relacionamentos, nada é trivial demais. Pequenos gestos transmitem grandes mensagens. Pequenos gestos transmitem grandes mensagens. Preste atenção. Todo acontecimento trivial no relacionamento tem dois resultados possíveis. Ou reforça o sentimento de afastamento, ou reforça a sensação de conexão. Todos os eventos têm um peso emocional. Todos os eventos têm um peso emocional. Eles podem deixar o casal um pouco mais próximo ou um pouco mais afastados. Olha só, essa poesia, essa letra do Gonzaga Júnior faz todo sentido. Olha só, grito de alerta. E assim a nossa vida é um rio secando. As pedras cortando e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas, num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e já não dá mais para engolir. Olha só, são tantas coisinhas miúdas roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. Um minúsculo prego esvazia o pneu e provoca um acidente que pode levar uma família ao caixão. Um cisco no olho compromete a visão, que também provoca um acidente e pode levar à morte muita gente. Um grão de areia no sapato provoca muita dor, muito sofrimento. Então, olha aí, um prego tão pequeno pode furar um pneu, provocar um atraso, que a pessoa perde o avião, uma viagem internacional, aonde fecharia um negócio, e aí então o prejuízo é irreparável. Um cisco no olho que pode provocar um acidente, provocar uma colisão levando a família para o caixão. Um grão de areia no sapato provoca muita dor e sofrimento. Percebe? Às vezes são coisas pequenas, coisas minúsculas, que vai prejudicando, vai provocando dor. E o grande problema é o efeito cupim. Quem já não viu isso aí, ó? O efeito cupim. O cupim é tão pequeno, mas ele penetra aí, ó, na madeira, e ele vai corroendo até que quando as pessoas menos esperam, a casa cai. E aí nós temos a radiografia de uma estrutura conjugal cheia de cupins. O efeito cupim não faz mal.
Ah, não faz mal se eu não perguntar a opinião dele. Ah, não faz mal se eu não estiver prestando muita atenção. Ah, não faz mal se eu não for totalmente sincera sobre isso. Ah, não faz mal se eu esquecer de ligar avisando que vou chegar atrasado. Ah, não faz mal se eu não tirar as roupas sujas do chão. Não faz mal se eu não disser eu te amo. Bobagem. Ah, não faz mal se eu não retornar a ligação dele nesse instante. Ah, não faz mal se eu não parar o que estou fazendo para ouvir com mais atenção o que ela está dizendo. Ah, não faz mal se eu comer o pedaço de bolo que ela estava aguardando para mais tarde. Ah, não faz mal se eu preparar um suco para mim e não oferecer para preparar para ele também. Ah, não faz mal se eu não arrumar a cama hoje. Ah, não faz mal se eu nem sempre disser obrigado. Ah, não faz mal se eu deixar as luzes acesas à toa. Pequenos gestos podem produzir grandes mudanças. Talvez eu esteja falando hoje aqui para muitos casais que estão vivendo exatamente esta realidade no seu relacionamento, aonde o não faz mal, esse efeito psicológico do cupim, não é? Está corroendo o seu casamento, tornando sua relação sem vida, sem graça, sem prazer. Quantos já perderam a alegria, o prazer de voltar para casa? Quantos casais estão com o casamento abalado, enfraquecido nesse tempo de pandemia? Sentindo a relação adoecida,